Boa noite, professor. Aqui é o Gabriel Alves Cardoso da equipe D&D Coders, eu e meu colega Gilson, para apresentar o trabalho do PCA que a gente fez. Inicialmente, importante dizer que o arquivo enviado na AP1 falava sobre a proposta de jogo nossa, que era um jogo de adivinhação com foco no reino animal, já que era um jogo educacional. Nós decidimos abordar o tema do reino animal, porque acreditamos que é importante que é, as pessoas que vierem a jogar este game saiam dele conscientizadas da importância que o reino animal tem, principalmente tratando-se de ecossistema, ainda mais no momento que a gente vive num mundo de muita alteração de temperatura e de ecossistemas e biomas, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e mostrando que a gente deve se preocupar com a natureza também. Entender a importância do reino animal na, na natureza é importante para começarmos a entender como que os ecossistemas funcionam. Então, se o ser humano tiver uma consciência do que aquele animal representa, se ele está ameaçado ou não, de onde ele vive, como ele se comporta, ele com certeza vai entender melhor como funciona todo um ecossistema que envolve ele também, né? E a gente busca contribuir para o conhecimento dessas pessoas que venham jogar esse jogo, que elas entendam a importância que, que isso tem na vida delas até, através de um jogo curto de adivinhação em que o usuário é questionado com um pequeno quiz com algumas dicasinhas sobre os animais que ele tem que acertar. Então, só para dar um exemplo rápido, tá, do que seria o protótipo do jogo, seria nesse esquema. No título do jogo, o animal é quiz, a gente tem regras, e algumas dessas regras ainda não estão implementadas, tá ok? Mas a intenção era que o jogador, ao vir para essa tela, é, depois que ele acertasse o animal que está aqui, que ele colocasse a resposta correta, fosse exibido um resumo com informações sobre o animal, onde ele habita, em que situações ele costuma se comportar de tal maneira, e informações básicas sobre o animal, onde ele se localiza, etc. Dito isso, vamos para a parte do código. Aqui eu utilizei o import utilizando o Pygame e o random para gerar numeração. E bom, aqui dentro nós começamos com algumas variáveis para inicialização do Pygame. Nós temos a inicialização dele usando o pygame.init, configurações da janela, as cores que eu estou utilizando, as variáveis de fonte, né? E aqui as variáveis do jogo. Eu comecei colocando uma biblioteca, né, um dicionário inteiro aqui com as informações do animal e as dicas. A intenção do jogo, da mecânica do jogo, inclusive das regras, é que o usuário utilize primeiro as duas dicas e só se ele solicitar ele vai utilizar a terceira, que vai ter uma redução na pontuação dele. A questão é que isso ainda não está implementado, então atualmente aparecem as três dicas de uma vez para o usuário, mas ele não consegue ter outra tentativa. Então, se ele não acertar, ele não consegue progredir no jogo. E a única maneira dele voltar é apertando espaço, em que ele volta pro nível 1. Então, mesmo se ele chegar no nível 25, que é o penúltimo nível, se ele não acertar esse animal aqui, por exemplo, que é o esquilo, ele não tem opção de dica nem nada. Ele vai voltar pro início. Não é o que a gente quer que ele tenha a opção, mas isso nós estamos deixando para outra parte do trabalho, que é de correção desses pequenos erros, né? E também algumas correções de visualização. Ok? Aqui nós temos as variáveis que estão recebendo o nível atual, a pontuação, a resposta do usuário e também o recorde de pontuação dele, que vai sendo preenchido conforme ele vai acertando. Aí aqui vem as funções para exibir, né? Função para exibir texto, função para exibir as dicas. Aí aqui dentro nós temos algumas variáveis. Aí aqui deveria estar funcionando naquele molde, ó. Exibe as duas primeiras dicas, depois adiciona a terceira, pontuação extra para a terceira dica. Só que aí essa parte aqui ainda está sendo trabalhada. De fato não está funcionando dessa maneira. Aqui também tem a outra parte que posiciona essas dicas aqui.
todas e exibe o texto. Aqui embaixo tem toda a função para exibir a tela, função para exibir a tela de jogo, que é quando o usuário aperta espaço para jogar, e aqui para exibir quando a gente termina o jogo. Dito isso, temos aqui o loop principal, que é onde a mecânica inteira basicamente se baseia. E aí aqui, enquanto ele está nesse true, tudo isso daqui é executado. Então, nós temos diversas variáveis aqui dentro, diversas condições e alguns imports para ler no teclado as entradas do usuário corretamente. No fim desse loop principal, nós exibimos a tela inicial novamente e temos esse Pygame Kit aqui para ele poder sair do jogo, evidentemente da maneira correta. Além desse protótipo principal, nós temos um que nós utilizamos para fazer toda a mecânica do jogo, que é bem simples. Esse aqui não tem tela, né? Esse aqui é direto no código. E esse aqui foi o que a gente utilizou para criar a parte mecânica. Então nós temos as variáveis aqui também, juntamente com as funções. Mas ele está bem reduzido, está bem enxuto, né? Foi mais utilizado para conseguir chegar a um consenso do que iríamos fazer. E nesse aqui é o protótipo com os resumos, dos quais eu citei que quando o usuário acertasse deveria ser exibido. Ainda está em fase de desenvolvimento e está por correção, e esse aqui ainda não tem protótipo para ele para exibição, mas o principal objetivo é fazer com que ele tenha essa cara aqui, fazer com que aquele protótipo também tenha essa mesma cara aqui, só que com tudo corrigido, com essas regras todas funcionando e com o acerto, né, do animal, ele possa exibir uma nova imagem, uma imagem não, um texto de resumo para ele poder descobrir mais sobre aquele animal ali. Como que o jogo está funcionando para o jogador? É bem simples. Ele vai vir, vai entrar aqui, vai jogar. Aí aqui ele tem que apertar espaço para jogar, ele pode ler as regras. E aí aqui dentro ele tem que apenas digitar o nome do animal. Não pode ter acento nem espaço, porque quando ele aperta espaço o jogo volta para o início. Com as dicas realmente fica bem fácil e o jogo já lê automaticamente. Se eu digitar o nome errado, por exemplo, aqui, ele só não lê. Entende? Isso é uma das correções de implementação. Agora, se eu chegar aqui, por exemplo, e quiser desistir, quiser voltar do zero, eu tenho que apertar espaço. E aí, apertando espaço, ele exibe ali o meu recorde e a minha pontuação atual. Por enquanto, a mecânica está se baseando assim e o jogo está com este formato. Esperamos poder concluir ele até o dia 30, que é a entrega da AP4, AP3, para poder ficar completinho, mas por enquanto é só isso mesmo. Muito obrigado.